Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica Adventista. O que você pensaria se eu dissesse que à noite eu iria visitá-lo para nos reunirmos no telhado da sua casa? Ou se talvez, ao você visitar uma autoridade importante da cidade, ela o convidasse para subirem até o telhado, onde poderiam conversar mais reservadamente? Estranho, não é? Pois saiba que nos tempos bíblicos, o telhado era uma parte muito importante das casas, não só para proteger do sol e da chuva, mas como local de convivência das famílias. Vejamos alguns textos das Escrituras que falam sobre os telhados. E no dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Atos, capítulo 10, versículo 9. Em outro texto, nós vemos também mais uma interessante citação sobre os telhados. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. Mateus, capítulo 10, versículo 27. O próprio Jesus menciona pessoas nos telhados das casas ao descrever o cerco de Jerusalém, que aconteceria no ano 70 depois de Cristo. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar coisa alguma de sua casa. Mateus, capítulo 24, versículo 16 e 17. E essa história de telhado era tão importante que até na lei de Moisés há uma advertência quanto ao cuidado com a construção do telhado. Quando edificares uma casa nova, farás um parapeito no eirado, para que não ponhas culpa de sangue na tua casa, se alguém de algum modo cair dela. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 8. As casas judaicas dos tempos de Jesus eram bem diferentes das nossas casas de hoje, mas isso será assunto para um próximo vídeo. Ao se construir uma casa, o telhado, que era praticamente a sala de estar, recebia certos cuidados especiais. Ele era armado com pesadas vigas de madeira, sobre as quais se colocavam varetas, sendo tudo recoberto com uma massa de barro, a qual se misturava palha picada. A fumaça dos fogões era escoada pelas janelas. As famílias mais abastadas, ao construir uma casa, assentavam ladrilhos no telhado para aumentar a resistência. Um telhado de barro exigia muitos cuidados. Vez por outra, os moradores tinham que rechear com barro os desgastes causados pela chuva. Alguns plantavam grama no telhado, para tentar protegê-lo da erosão. Regularmente, era necessário fazer uma espécie de lixamento para mantê-lo plano e impermeável. Mas, a despeito de todos os cuidados, não conseguiam evitar as goteiras, que se tornaram motivo até de algumas passagens cômicas, como nós podemos ver em Provérbios, capítulo 19, versículo 13. Nas tardes quentes, era muito comum as mulheres trabalharem no telhado, preparando pão, tecendo fazendas, fazendo a secagem do linho ou de frutas como figos e tâmaras, ou então catando cereais. Era ali também que se estendiam as roupas lavadas para secar. Sendo o telhado plano, prático e de fácil acesso, era utilizado de diversas maneiras. Certa vez o apóstolo Pedro foi orar no telhado, como lemos em Atos capítulo 10, versículo 9. E muitos outros já fizeram o mesmo. Era dali que se faziam as comunicações especiais anunciadas em alta voz e ouvidas em todo o bairro, como podemos ver em Mateus capítulo 10, versículo 17 e Lucas capítulo 12, verso 3. Era tão comum haver atividades nos telhados que a lei mosaica dispunha que se construíssem neles parapeitos, como vimos em Deuteronômios capítulo 22, versículo 8. Geralmente, esses parapeitos eram gradeamentos de madeira. Em casas de pessoas mais abastadas ou de mais posses, esse parapeito poderia ser feito de pedra. Naquele tempo, era muito raro haver construções de 2 pavimentos, embora fosse bastante comum fazerem-se pequenos cômodos no telhado, desde varandinhas até quartos para hóspedes. Por falar em hóspedes, essa questão específica me faz lembrar do nascimento de Jesus, onde vemos José e Maria procurando e não encontrando lugar na hospedaria. Bom, mas isso é assunto para aquele nosso programa especial de Natal, onde nós falaremos do verdadeiro nascimento de Jesus. Voltando ao assunto do cômodo no telhado.
Esse cômodo era chamado de aliá. Às vezes, seria como uma casa de veraneio ou um aposento de oração, como vemos em Mateus capítulo 6, versículo 6. Ali, Jesus diz a seus seguidores que ao orar, eles deveriam entrar no quarto, em vez de exibir sua religiosidade em público. Era costume na época os fariseus e publicanos subirem aos telhados das casas e dali proferirem orações em alta voz, agradecendo por todas as suas qualidades. E isso foi desaconselhado por Jesus. Foi num desses aposentos que ele se reuniu com seus discípulos para celebrar a Páscoa. Em Lucas, capítulo 22, versículo 12, podemos encontrar essa história. Nesse caso, era um cenáculo, mobiliado, espaçoso, que provavelmente pertencia a um de seus discípulos mais abastados. E após a ascensão de Cristo, 120 deles se reuniram em um aposento semelhante. Isso está em Atos, capítulo 1, versículo 13. Ao que parece, diversos dos seguidores de Jesus eram pessoas de posses. Esses quartinhos tinham ainda outras utilizações. Por ocasião da festa dos tabernáculos, por exemplo, fazia-se ali uma cabana rústica, como parte das comemorações dessa festividade. Essa cabana era semelhante às que os plantadores erguiam nos campos, na época da colheita. Êxodo 23, do verso 14 até o 17, Levítico 23 e Deuteronômio 16 falam também dessas festividades. Eu gosto de ficar pensando uma vida tão difícil como era naquela época, em um lugar com tantas dificuldades, alguns momentos de paz e sossego, em que Jesus poderia subir ao telhado da sua casa e talvez à noite, olhando as estrelas, pensar na difícil missão que ele teria pela frente. Talvez ali, no repouso de um telhado, ele meditasse e orasse, pedindo forças ao Pai, para que pudesse cumprir a importante missão de salvar a você e a mim. Talvez em um telhado como esse, na última ceia, ele tenha pela última vez olhado as estrelas antes do martírio da cruz e tenha pensado em mim e em você. Vamos juntos colocar as nossas vidas nas mãos de Deus, para que um dia possamos, talvez em algum telhado das mansões celestiais, olharmos as estrelas ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo e então agradecer-lhe pelo grande sacrifício de derramar seu sangue imaculado na cruz do Calvário para dar a mim e a você a salvação. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.